Falando sobre a presença relacional de Deus, a presença relacional de Deus. E a primeira mensagem que nós compartilhamos, que nós trouxemos aqui, foi que tivemos a consciência e o entendimento que Deus não apenas deseja que o homem serve, cumpra algumas tarefas, guarde o jardim, mas há um chamado primário ali no coração de Deus de caminhar com Deus. A pergunta do Éden: aonde você está? Cadê você, Adão? Eu quero ter contigo. E desde o início das Escrituras, então, nós começamos lá pelo Gênesis, e desde o início, então, nós entendemos, temos esse entendimento, essa consciência de que Deus procura relacionamento. Um Deus que desde o jardim ali chama pelo nome. Um Deus que senta à mesa, Um Deus que quer falar com os homens. Um Deus que deseja habitar entre o seu povo. Esse é o desejo, esse é o anseio do coração de Deus. E por isso, nós entendemos que existe uma verdade primária nisso, importante. Que o convite não é apenas experimentarmos um milagre, mas é experimentarmos a presença. E a presença, irmãos, ela não é um evento, não é uma reunião, não é um culto, é um relacionamento. Muitas vezes nós buscamos, e isso não é errado, entendam isso, por favor, mas nós buscamos muitas vezes encontros marcantes com o Senhor. Queremos algo para aquele dia, uma experiência extraordinária. Queremos viver esse lugar, mas Deus deseja algo mais profundo do que isso. Deus deseja algo mais intenso do que isso, do que algo aleatório, algo ocasional. Deus, ele deseja manifestar algo muito mais profundo. Deus deseja permanência. Deus anseia por isso. A presença relacional de Deus não transforma apenas os nossos cultos, Ele transforma a nossa forma de viver e escolher as coisas. A presença, ela muda as nossas prioridades, ela muda os desejos e as afeições do nosso coração, o nosso afeto por Ele, porque Deus não está apenas procurando visitantes da sua presença. O Salmos 91, por exemplo, vai dizer sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não aquele que visita, não aquele que vai quando está com uma dificuldade, não aquele que vai quando quer uma resposta, quando quer resolver um problema, mas aquele que faz da presença o seu lugar de habitação, o seu lugar de permanência. Então o desafio, dessa série de mensagens é termos consciência em nossa mente, é termos consciência em nosso espírito, que Deus deseja relacionamento, que Deus anseia por isso, que podemos ter sim experiências marcantes, podemos ter sim, às vezes um encontro ocasional em nosso cotidiano com o Senhor, mas Deus deseja uma vida contínua com Ele. Então a pergunta para nós, eu já encontrei Deus? Ou eu tive uma experiência com Deus? Será que realmente eu já fui tocado por Ele? Será que eu tenho permanecido nesse lugar de desfrutar da presença? Porque esse é um convite, a permanecer. E a segunda mensagem onde a gente vai entrar hoje é o Deus que habita no meio do seu povo. Então abre lá a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo. Êxodo 25, nós vamos ler um versículo aqui, depois vamos passar para outros versículos, só para nós construirmos uma base aqui do que queremos falar, então, nessa noite, amém? Está feliz? Se ama Jesus? Amém? Glória a Deus. Então, o texto de Êxodo, nós vamos ler Êxodo 25, 8, Êxodo 33, do 14 ao 15, e Levítico 26, do 11 ao 12, vai dizer assim, 25, 8, Êxodo:
instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Essa é a tradução, é NVT. Agora Êxodo, vai um pouquinho para frente, vai lá Êxodo 33, vamos pular um pouquinho para frente. Êxodo 33, 14 ao 16, vai dizer assim: então o Senhor respondeu: acamparei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares como os outros, saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor, pois a tua presença em nosso meio que nos distingue do teu povo, pois é a tua presença que em nosso meio que nos distingue do teu povo e eu de todos os outros povos aqui da terra. Olha só que texto incrível esse. É a tua presença que nos faz diferente dos outros povos aqui na terra. Agora pula lá para Levítico 26. O versículo 11. Do 11 ao 13. Vai dizer assim: habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o seu pescoço, e os fiz andar de cabeça erguida. Incrível. A verdade central aqui, que nós temos dentro do Êxodo aqui, e do nosso tema de hoje, que é Deus habita no meio do seu povo. A libertação, irmãos, nunca foi o ponto primário ou o destino final da nação de Israel. Assim como também a nossa salvação não é o nosso ponto final. O ponto central aqui, dentro da narrativa bíblica, o desejo primário de Deus sempre foi, Ele desejou comunhão, Ele desejou relacionamento, habitação. Deus deseja caminhar com o seu povo. Aonde o seu povo está, Deus deseja estar. Olha só, se na primeira mensagem nós entendemos que o Éden era mais do que o jardim, o Éden era o ambiente onde a presença de Deus hospedava. Era o lugar onde a presença e o homem caminhava lado a lado, diz o texto. E Deus vinha ter com Adão todos os dias. Mas como nós vimos em Gênesis ali 3, o pecado entrou sobre a terra, por causa da desobediência, e o pecado rompeu com o quê? Com a comunhão. A consequência do pecado foi o rompimento, a separação, a distância. Foi essa consequência que o pecado trouxe. E no meio dessa narrativa, no meio desse fio de Deus aqui, desse drama de Deus, surge uma pergunta agora. Deus desistiu de habitar com o Senhor, com o homem? Deus desistiu de habitar com o seu povo? O homem ali pecou e a consequência do pecado foi o distanciamento. Então, a pergunta foi: Adão, aonde você está? O que entendemos é que Deus não desistiu de habitar ali. Quando então chegamos no Êxodo ali, e nos textos que eu li ali, nós encontramos uma resposta surpreendente ali. Que Deus não apenas tira Israel do Egito. Sabe, Deus não apenas se move em sinais, em prodígios, em maravilhas, ou mata os primogênitos do Egito. Deus não apenas queria ver com que o seu povo estivesse livre da escravidão, ou do jugo pesado, ou de amassar tijolos, ou de uma mão pesada sobre eles. Deus ali no Êxodo então cria um caminho para que ele pudesse voltar a estar no meio do seu povo.
Então, o Êxodo não é apenas a história de libertação. O Êxodo não é apenas os feitos de Deus sendo contados por meio de sinais poderosos de Deus, embora Deus fez tudo isso. Mas o Êxodo é novamente a história de aproximação. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E essa é a frase central aqui dentro do Êxodo. E aqui há uma observação que nós temos aqui. Ele não diz assim: façam um templo para vocês me adorarem. Sabe, construam uma tenda para que vocês visitem e eu estejam ali. Sabe, façam um lugar para que vocês ofereçam sacrifício. Façam um lugar para que vocês expressem para mim rituais. Não façam um lugar para eu habitar. Isso quer dizer então que o coração de Deus continua o mesmo coração do Éden. Sabe, o pecado, irmãos, ele trouxe mudança no coração do homem e não no coração de Deus. O pecado, ele trouxe poder de mudar os desejos do coração do homem, mas o pecado não mudou o desejo, as afeições, o afeto, o coração de Deus para com o seu povo. O desejo primário continua sendo o mesmo, o anseio de Deus continua sendo o mesmo. Eu desejo habitar no meio do meu povo. Esse é o lugar. Sabe, eu quero falar então para nós aqui alguns pontos importantes sobre esse lugar então que Deus deseja habitar no nosso meio. O primeiro ponto é que Deus liberta para aproximar. Olha Êxodo 3:7-2 que eu vou ler. Então vai dizer assim o texto. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo, tá bom? Então o Senhor Deus disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quando eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-lo do Egito para uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois, e eu envio ao faraó, e você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você, e este é o sinal que eu sou aquele quem o envia. Depois de vocês tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Olha, eu ouvi, eu conheci, eu vi a dor do meu povo e por isso eu desci. Então nós entendemos que a libertação não começa apenas no clamor do povo, mas começa em Deus. Israel estava preso aqui há séculos, mas Deus estava aqui ouvindo o sofrimento do seu povo. E por ouvir o sofrimento do seu povo, então Deus decide fazer algo. Deus decide descer. Deus decide novamente intervir na história. Deus, por causa do clamor do seu povo, Ele deseja então fazer parte novamente da história do povo de Deus. E aqui nós percebemos então um movimento que está acontecendo. No Éden, Deus vai ao encontro, Ele vem ao encontro com o homem. Aqui no Egito, Deus desce, no Êxodo, Deus desce novamente ao encontro do homem. Então a redenção começa sempre Deus se movendo, Deus fazendo, Deus querendo. Eu quero estar com vocês. Então o Egito aqui representa muito mais do que escravidão. O Egito aqui, ele representa a opressão, a identidade distorcida. O povo já não sabia mais quem era. O Egito aqui, ele representa a distância, a ruptura. Representa aqui a frieza do coração, a dependência de outros senhores, a dependência de outros deuses. Eles já não conheciam mais o seu Deus, o Deus do Éden.
E Deus não queria apenas livrar Israel, tirar Israel de um lugar para levar para outro lugar. Deus queria o coração daquele povo novamente. Sabe, Deus não queria arrancar apenas eles do Egito. Deus queria fazer novamente parte do coração deles. Sabe, irmãos, há pessoas, por exemplo, que são salvas, mas que continuam como uma mentalidade de escrava. Sabe, há pessoas que são salvas, mas ainda desejam viver como escrava. Há pessoas que ainda sentem vontade das cebolas do Egito, dos deuses do Egito. Sabe, mesmo podendo ter uma vida diferente, uma vida abundante, como diz em João 10:10. Essa vida abundante no Espírito. Sabe, não é uma vida abundante onde você vai, sabe, ter algumas coisas para você. Mas é uma vida abundante no Espírito. Sabe, é o seu espírito ser vibrante diante de Deus, é você conhecer novamente o seu Deus. Então a libertação possui um propósito maior. Êxodo 7,16 vai dizer: deixe o meu povo ir para que eles me adorem. E a adoração não é um evento, sabe, não é uma música mais calma e tranquila. Vamos adorar agora a Deus, né, com essa canção, puxa o teclado ali. Não é uma música, sabe, não é um sacrifício. A adoração é a restauração do relacionamento, é a restauração da proximidade, é a restauração de estar perto novamente de Deus. Sabe, Deus não apenas nos salvou para visitarmos um prédio, mas Deus nos salvou para sermos seus parceiros, não religiosos, mas para sermos seus amigos, seus filhos. É por isso, sabe, o deserto aqui também não era a punição de Deus para o povo, que tira do Egito e leva para o deserto. O que mudou? Então o deserto não era punição, o deserto se tornou um lugar do que? De encontro. O deserto se tornou um lugar de desfrutar do amor de Deus, do cuidado do Pai, do abraço do Pai. Aqui no deserto, Israel aprendeu novamente uma vida de dependência. E às vezes essa é a didática de Deus. Sabe, às vezes essa é a forma que Deus usa para moldar as nossas distrações e restaurar a proximidade e nos trazer de volta. Sabe, nem todo processo, nem todo deserto é ausência, nem todo deserto é falta de presença, nem todo deserto é pecado. E às vezes aqui nesse deserto aqui que nós estamos vendo aqui, Deus estava reaprendendo o coração, os ouvidos do seu povo a ouvi-lo. Deus estava realinhando o coração do seu povo. Deus estava trazendo novamente o seu povo às primícias. E muitas vezes então nós contextualizamos o deserto de forma muito errada. Às vezes você pergunta para o irmão: e aí, irmão, como é que você está? Meu, está um deserto, cara do céu, está uma luta. Eu quero casar, não consigo. Pensa que luta, pensa que silêncio. Está um deserto, Deus não fala mais nada. Você já ouviu assim essas coisas? E nós contextualizamos o deserto como luta, como dificuldade, sabe? Como tivemos enfrentando uma punição de Deus. Você já olhou, por exemplo, para um figurão das Escrituras, lá de Mateus? João Batista, onde ele vivia? Onde? No deserto. Ele vivia no deserto. Usava umas roupas diferentes, comia mel silvestre, gafanhoto, e ele vivia no deserto. E sabe o que João Batista fazia no deserto? Ele desfrutava da presença de Deus, ele desfrutava do centro da vontade de Deus, e a gente achava que ali era uma punição. Sabe, quando nós olhamos para o povo do Êxodo ali no deserto, reaprendendo, realinhando os corações, a motivação do coração deles, eles estavam fazendo o quê? Vendo os feitos de Deus sobre a terra.
Eles estavam vendo a glória de Deus sobre eles. Sabe, nem sempre o deserto é um lugar de punição. Nós podemos fazer desse lugar um lugar de realinhar as nossas prioridades. Sabe, de remover as distrações. Senhor, queima tudo aquilo que impede o seu amor. E às vezes essa é a escola de Deus, é a didática de Deus, nos levar para um lugar como esse, mas não para ser um lugar difícil. Irmão, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, o deserto é o melhor lugar de se estar. Se nós estivermos dentro da vontade de Deus, no olho do furacão, é o melhor lugar de estar, porque nós estamos entendendo o que Deus quer com a nossa vida. Então o deserto não era uma punição, o deserto era um lugar onde eles estavam aprendendo dependência, vendo Deus se mover, sabe? Então o ponto 1 ali é esse para nós. Deus deseja então a proximidade, Deus deseja estar perto, Deus deseja que desfrutamos desse lugar. O ponto número 2, o tabernáculo é um novo movimento da presença agora. Olha, faça um santuário para que eu habite, faça um santuário para que eu faça morada. E pela primeira vez após o Éden existe um espaço agora. Agora, a primeira vez, nós vamos encontrar um lugar onde Deus deseja manifestar a sua presença. Agora nós vamos ver Deus criando uma geografia onde Deus deseja habitar. E aqui dentro desse novo tabernáculo, esse novo movimento da presença de Deus, existem aqui 3 verdades sobre isso. E a primeira verdade é que Deus continua querendo estar perto. Mesmo após rebelião, mesmo após idolatria, resistência, dureza de coração, murmuração, no Egito pelo menos nós não passava fome, no Egito tinha cebola, no Egito tinha isso, mesmo depois de tudo isso, desse coração duro, Deus continua gritando, eu quero habitar no meio do meu povo, sabe, isso revela para nós então o coração relacional de Deus. Sabe, isso nos dá a consciência de que o coração de Deus deseja, ama, sente, tem afeto, afeições, sentimentos pelo seu povo. Deus expressa isso, eu quero estar no meio de vocês. Então a primeira é, Deus continua querendo estar perto. A segunda verdade é que o tabernáculo era o Éden em miniatura agora. Deus transforma uma miniatura daquilo que depois vamos ver em Cristo Jesus. E há diversos elementos aqui que nos lembram essa miniatura do Éden. O ouro, as árvores desenhadas, os querubins, a presença no centro. A mensagem aqui então é que Deus está recriando o espaço de comunhão. Deus está recriando então o relacionamento. O tabernáculo então anuncia, olha, a história ainda não terminou, não acabou. O tabernáculo anuncia ainda, olha, eu tenho um plano e ele continua intacto. Eu tenho um plano e esse plano continua vivo dentro de mim. A terceira verdade então é a presença era o centro do acampamento. Fala comigo assim, a presença era o centro do acampamento. Todas as tribos ficavam aonde? Ao redor. As tribos ficavam em volta à sua presença. Era a presença no meio do povo. Deus ocupava o centro. Deus ocupava o meio do povo. Sabe? E aquilo que ocupa o centro governa tudo, lidera tudo. Aquilo que ocupa o centro é o Senhor de todas as coisas. A pergunta é para nós, quem ocupa o centro da nossa vida? Quem ocupa o centro do nosso coração? Dos nossos desejos, das nossas afeições, do nosso afeto, das nossas vontades?
Porque às vezes o que nós colocamos no centro é o ministério, o trabalho, os títulos, as pessoas, os resultados. Sabe, é muito simples nós tirarmos o Senhor do centro do nosso ser. Colocamos às vezes até a nossa família, a nossa agenda, os nossos desejos, as nossas prioridades. Porque ser abençoado é ser feliz. Então, se ser feliz é abençoado, o desejo número 1 da minha vida é buscar a felicidade. E removemos o Senhor do centro. A presença é o centro de tudo. A presença é o centro do nosso movimento, das nossas decisões, dos nossos anseios, da nossa agenda. Se o Senhor não for, nós não iremos. O centro, sabe, das nossas escolhas precisam ser o Senhor. Nós devemos diminuir tudo para apenas uma coisa só, e essa coisa só importa, é o centro da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Só que às vezes não é a mais simples de se fazer. Sabe, irmãos, às vezes o difícil na nossa geração, nos dias de hoje, não é ouvir a Deus, mas é Deus governar aquilo que eu ouvi dele. É governar o meu coração. O grande desafio é se Deus governa a minha vida. Não é ouvir algo novo de Deus, é se que aquilo que eu já ouvi, Deus está governando dentro de mim. Se Ele continua sendo o centro dos meus desejos, dos meus sonhos, se Ele continua sendo a minha prioridade, se Ele continua, sabe, sendo o número 1 da minha agenda. Então, o número 2 para nós, o tabernáculo é o novo movimento da presença. Faça um lugar agora. Agora vocês têm uma geografia onde eu quero me manifestar no meio de vocês. O número 3. Moisés teve a consciência de que a presença vale mais do que promessa. Moisés teve a consciência de que a presença vale mais do que milagres. Moisés teve a consciência, no número 3, de que presença vale mais do que sinais, vale mais do que feitos. Sabe, talvez aqui seja um dos momentos mais profundos dentro do Êxodo, dentro do Antigo Testamento. Sabe, depois do pecado, do bezerro de ouro aqui, a bênção dessa época, sabe, depois aqui, eles vão ouvir Deus dizer: olha, vocês podem entrar na terra prometida, mas eu não irei com vocês. Deus vai dizer para Moisés isso: eu não vou com vocês. A resposta de Moisés é Êxodo 33:15, ele vai dizer: então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente. Que lindo isso, essa tradução. Olha, se você não estiver conosco, não nos faça sair desse lugar. Se o Senhor não for conosco, nós preferimos o deserto. Se o Senhor não for conosco, nós preferimos ficar aqui. Nos deixe aqui. Moisés teve a consciência de algo poderoso aqui. A promessa sem a presença vira apenas conquista humana. A promessa sem presença são apenas resultados. Moisés teve a consciência de que sem a presença a vida não faz sentido, as decisões não faz sentido. E às vezes não nos falta promessa, às vezes nos falta presença. Nos falta a presença. Sabe, há aqueles que já estão na terra prometida, estão em Cristo, mas sem presença, estão distraídos. Moisés vai dizer:
olha, eu não negocio a presença. Moisés vai dizer, eu não quero território. Ele não escolheu a promessa. Moisés escolhe Deus. Se você não for, nós não iremos. Se você não for, nós não sairemos daqui. Porque Moisés tem a consciência de que presença define identidade. Êxodo 33:16. O que nos distinguirá dos demais povos? Sabe, olha só, o que nos torna diferente dos lá de fora? Irmãos, não é a nossa teologia. Não, deixa eu voltar para o texto. Senão eu vou... O que nos distinguirá dos outros povos? Olha, não era um exército poderoso, não era uma quantidade de pessoas, não era suas riquezas, os seus camelos, não era aquilo que eles tiraram do Egito, era a presença que torna-os diferente dos demais. É a presença habitando. Sabe, o maior milagre não foi o mar se abrir e eles passarem em terra seca. O maior milagre foi Deus permanecer com um povo imperfeito. Foi Deus insistir naquele relacionamento. Pensa num povo duro, um povo difícil, de duro serviço, de duro coração, e mesmo assim Deus continuava desejando. Sabe, então não basta apenas crescer, sabe, não basta apenas produzir, não basta apenas ter bons resultados. A pergunta é: Deus está conosco? Deus está junto? Sabe, Deus está nesse relacionamento, Deus está nesse negócio, Deus está nessa amizade, Deus está nessa decisão, Deus está nesse sonho, Deus está nessa vontade. Deus está nessa conversa. Deus faz parte disso. Deus faz parte desse lugar. Deus está nisso. Moisés entendeu que a presença vale mais do que tudo. Vale mais do que ter uma promessa. Vale mais do que ver sinais. Vale mais do que ver o mar se abrir. A presença, ela é a primacia do coração do povo de Deus. E para nós encerrar, o número 4, o tabernáculo, esse mini Éden, aponta para onde? Aponta para a pessoa de Cristo Jesus. O louvor pode ir subindo? Aponta para Cristo. João 1:14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E a palavra aqui, habitou, ela significa tabernaculou entre nós, o Cristo. Agora Jesus se torna esse lugar de encontro. Antes a presença estava em tendas, agora a presença é uma pessoa. Agora a presença tem um nome. Agora o tabernáculo tem um nome. Cristo é o verdadeiro tabernáculo de Deus. 1 Coríntios 3,16 vai dizer: vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não compreendem isso? Que nós nos tornamos agora esse lugar de habitação. Agora a presença tem um lugar, e não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria. Agora não é mais naquele monte ou naquele monte. Não é mais lá ou aqui.
A presença agora tem um lugar. É em você. É em nós. Irmãos, Deus não está no prédio. Falávamos na reunião quinta-feira e eu estava dizendo que às vezes nós santificamos a madeira. Isso aqui não é altar. Isso aqui é uma plataforma. O altar é o seu coração, é onde Deus mora. Você é o altar de Deus, eu sou o altar de Deus. Nós somos o altar. Olha só, quando as luzes se apagam, quando o prédio se fecha, Deus não fica aqui, Ele vai conosco. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, eu tinha vontade de morar na igreja, porque lá não tem luta. Você que pensa, amor. A gente vai para o retiro, meu Deus, eu queria ficar 15 dias aqui, porque é tão bom. Não, agora você, eu, nós carregamos a presença. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Coríntios vai dizer, vocês não entendem, vocês não têm consciência, que vocês são o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês. Ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas, em tijolos, numa montanha, em Samaria, sabe, não é mais o Deus dos judeus ou dos samaritanos. Nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós, irmãos. Quando nós saímos daqui, nós levamos Deus para a nossa casa, sabe, eu levo Deus para os meus relacionamentos, eu levo Deus para o meu trabalho, eu levo Deus para as minhas coisas. A presença está em mim. Hoje Deus correu 21 quilômetros comigo. O Espírito de Deus cansou, falou, para. Deus está em nós. E às vezes nós achamos, agora eu vou entrar na presença de Deus. Onde você estava antes? Onde estávamos antes? Se Deus habita em nós, sabe, Deus não habita mais em um prédio, em uma tenda, em uma geografia, em uma denominação. O Deus da Igreja Calvário, Ele agora habita em seu povo. Ele habita em seu povo. Desde o Éden até o deserto, Deus continua dizendo, eu quero estar com vocês. A maior bênção nunca foi Canaã. A maior bênção nunca foi a terra prometida. A maior bênção sempre foi a presença. Se o Senhor não for, nós não iremos. Você lembra da nuvem? Uma nuvem guiava eles de dia. Um ar-condicionado. E eles estavam ali. E sabe, irmãos, nós temos a ideia que eles armavam acampamento ali e ficavam uma semana ali. Às vezes ficavam anos ali. Talvez décadas, no mesmo lugar. E Deus estava ali com eles. Anos ali. Aí Deus falava, levanta as tendas. Nós vamos nos mover. Nós vamos sair. A consciência de um homem que é conhecido como amigo de Deus. Olha, como os profetas, eu falo por meio de sinais, por meio disso, por meio daquilo, mas como eu servo Moisés, eu falo assim, face a face, tete a tete, sabe, ele me conhece e eu conheço ele. Mas eu acredito que esse é o maior título de um homem de Deus e uma mulher de Deus hoje. Olha, tem gente que eu preciso falar por meio de profecia. Tem gente que eu preciso colocar a mão na cabeça e orar. Mas eu procuro amigos ainda.
sabe, que eu posso falar face a face, tete a tete. Eu não preciso mandar recado, sabe, eu não preciso mandar um WhatsApp, não preciso mandar um e-mail. Ei, tá, tô aqui. A gente ainda que Deus conhece face a face, sabe, amigos de Deus ainda, que desfrutam desse lugar, que entende que esse é o maior benefício da vida cristã, é a presença. Por isso existe uma grande diferença entre conhecer as obras de Deus e conhecer a presença de Deus. Às vezes conhecemos o Deus que cura, que liberta, que sara, que restaura, mas não conhecemos o Deus que ama, o Deus que sente, o Deus que quer que manifestamos os nossos afetos e afeições para Ele, um Deus que quer ouvir a nossa voz. Eu te amo, eu não saio daqui se o Senhor não estiver nesse negócio. Se coloca de pé, por favor. Hoje esse convite se estende para nós. E eu não estou dizendo, não estou ferindo a teologia ou ferindo as escrituras de que experiências não são reais. Experiências são reais. Mas você lembra dos 10 leprosos? Quem lembra? Quantos voltam? Eu não estou dizendo que Deus não cura, que Deus não faz. Deus é poderoso, sabe, mas nós não podemos viver apenas de mais uma experiência. Experiências existem, mas eu acredito que Deus tem chamado o seu povo a amá-lo, a desejá-lo, sabe, a buscar cultivar uma vida onde a presença seja a maior experiência. Sabe, irmãos, eu nesses 17 anos que eu estou servindo ao Senhor, amando ao Senhor, buscando conhecer o Senhor, nunca ninguém colocou a mão na minha cabeça e disse que eu seria um pastor, que eu cuidaria de uma igreja. Nunca ninguém, sabe, olhou nos meus olhos e isso acontece? Sim, acontece, eu sei que acontece. Mas eu aprendi a cultivar um lugar no meu coração, onde a presença é mais importante do que um homem falando para mim. Onde a presença, sabe, é que me guia em toda a verdade. Em toda a verdade. Sabe, essa é a palavra profética que eu quero liberar para a nossa casa esse mês, esse segundo semestre. Cultive uma vida na presença. Ouça o seu Senhor falar a você. Sabe, abre a sua Bíblia, ame a sua Bíblia novamente. Cultive isso no seu coração. Sabe, não busque apenas resposta, busque a presença. Sabe, não busque apenas um lugar quando você está necessitado de, olha, eu preciso resolver uma, sabe, deseje habitar na presença. Porque esse é o lugar que Deus deseja, esse é o lugar que Deus anseia. Ele quer manifestar, Ele quer, sabe, estender os feitos dEle, os afetos dEle no coração do seu povo.